Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é o podcast do Fábio Osterman. Aliás, podcast de Fábio Osterman. É isso aí, Primeira podcast passagem. Fábio Osterman. Não, aqui a gente toca direto. No episódio de hoje, eu vou ter a honra de bater um papo com um cara que se tornou uma fonte de informação e inspiração para muita gente Brasil afora ao longo aí praticamente da última década, que é o Rafael Lima, youtuber, divulgador das ideias liberais, também conhecido como Rafael Ideias Radicais. Fala aí, Rafa, como é que andam as coisas? E aí, tudo bom, cara? E acho que é legal também mencionar, né, que agora a gente vai fazer, daqui a pouco, 5 anos de ideias radicais, o que eu Olha acho aí, rapaz. bizarro, mas eu acho que é sempre bom lembrar que eu tive a ideia de fazer o canal na palestra tua. Pois é, cara. Pô. Conta aí, conta um pouco sobre essa história aí, como é que foi. Não, cara... O que que te levou a se interessar pelas ideias, em primeiro lugar, e o que te levou a chegar naquela palestra? Aí é outra história. Cara, assim, meus pais sempre me ensinaram a meio que questionar a autoridade quando a autoridade quer ser autoridade via exigir respeito. Quando o cara chega e fala assim, você tem que me respeitar porque eu sou autoridade. Sempre fala, cara, quando alguém fala isso, velho, você já tem que ligar o radar e falar, pera, tem coisa errada aqui, bicho. Quem deve ser respeitado, quem deve ter autoridade é quem de fato é bom no que faz, quem de fato entrega, quem de fato faz, né? Se alguém... Autoridade pela razão e não pela força ou pela... Se alguém tem que falar que quem manda sou eu, é porque tem alguma coisa muito profundamente errada, né? Eu sempre aprendi isso. Então, era daqueles que não aceitavam o sim porque sim. Sim porque sim é meio já open, você não tem motivo melhor, né? Então tem alguma coisa estranha aqui. Então eu sempre cresci com esse ceticismo, digamos assim, né? Nunca achei o sistema de democracia uma ideia muito particularmente inteligente. Eu fui pensando, ué, que você vai botar, tipo, sei lá, toda a minha sala da escola pra votar, isso vai dar certo? Eu sei que isso vai dar errado, pô. Não tem como. Então eu nunca achei isso uma ideia muito particularmente genial. Mas também nunca pensei muito em política até eu ter uns, sei lá, 17, 18 anos, alguma coisa assim. Pra mim é só um troço pra lá. E aí eu comecei a pensar muito mais de um lado meio tecnocracia, porque você bota os inteligentes pra governar, né? Faz mais sentido, não sei. Claro. Isso porque também eu já estava estudando engenharia nessa época, então acho que é meio que uma cabeça de engenheiro, né? Saiu do colégio e foi fazer engenharia, né? Conta um pouquinho também sobre a sua trajetória. Saiu do colégio, foi fazer engenharia, depois acabou na psicologia, como é que foi? Isso aí é uma longa história que acho que aí perde totalmente sentido já no negócio, né? Mas aí eu entrei em psicologia por motivos muito longos, e em psicologia, quando eu fazia psicologia federal, né, para você se formar em psicologia, você tinha que fazer 17 cadeiras de socialismo. Eu não tô zoando. Currículo clássico das universidades federais brasileiras. Eu estudei marxismo histórico dialético do zero 3 vezes. Eu tive aula com um professor do PSOL, que caiu coisa do Estatuto do PSOL na prova. Foi, assim, maravilhoso o negócio. Isso então, no UFPR, na Federal do Paraná. Foi psicologia lá. Aí eu tinha essa mentalidade de engenheiro um pouco tecnocrata, e eu olhei para socialismo, né? Eu olhei para toda a teoria do socialismo que eu tinha que estudar até o ouvido sangrar. E eu falei, cara, isso aqui tá errado, mas eu não sei por quê, bicho. E eu também estava estudando uma coisa chamada análise do comportamento, né? Que é a parte séria de psicologia, que é a parte legal mesmo ali. Isso aí, comportamental, neurologia e tal, que era o que eu curtia. E era muito análise do comportamento em incentivos, né? Pô, quando o bichinho faz alguma coisa e ganha comida, ele vai fazer essa coisa a mais. Quando uma pessoa faz alguma coisa e é punida, ela vai fazer essa coisa menos, mas ela também vai odiar o punidor, ela vai tentar começar a encontrar mecanismos de enganar quem puniu ele. Tu começou a partir dali, então, a intuir dos pontos principais da economia. Sim, né? Você pega a lógica um pouco, né? Aí eu já tinha isso na cabeça e eu falei, cara, esse negócio de socialismo tá errado, eu só não sei por quê. Porque metodologicamente essa porcaria não faz o menor sentido, mas eu não sei o que tá certo. Então vamos ver, quem que tá enchendo o saco desses caras aqui? Aí eu cheguei do tal de Milton Friedman, eu falei, bom, bora, né? Ele e o Thomas Sowell. E eles falavam, olha só, de incentivos. Aí você vê o Milton Friedman falando, pô, olha só, a empresa, quando ela faz cagada, ela quebra, ela perde faturamento, o CEO pode perder o cargo, um monte de coisa pode acontecer. Então, você que tá ali tomando decisão, você tem que pensar, cara, eu tenho que entregar o que a empresa tá me pedindo, senão eu vou me ferrar, né?
E eu tenho que agir de acordo com o que os clientes querem. Como é que isso funciona? Pô, oferta e demanda, né? Se eu faço uma coisa e o cara me reforça me dando dinheiro, eu sei que é pra fazer mais disso. Se não funciona, bom, eu posso ter minha opinião, mas dane-se, claramente não funcionou, né? Então vamos melhorar esse negócio aqui. Então eu tenho que melhorar. Por outro lado, quando você vê agências governamentais de maneira geral, se o cara acertar, ele não ganha muita coisa a mais, porque... Nada muda, né? Nada muda na vida dele, a não ser ele se incomodar mais. Igual mesmo, dane-se, ele pode até pensar na eleição dele, mas isso cria um monte de incentivo perverso. Agora, se o cara errar, pode ser, inclusive, que ele ganhe mais dinheiro, porque ele pode chegar pro chefe dele e falar, pô, cara, eu não tô conseguindo fazer essa coisa aqui com o dinheiro que eu tenho, então eu preciso de mais 10 milhões de reais aqui. E pode ser que ele ganhe. Então, muitas vezes, quando você tem uma escola pública, digamos, que tá tendo sucesso pra caramba, ela vai ganhar alguma coisa? Não. Ah, e se uma escola estiver dando errado pra caramba, o diretor vai ser demitido? Não, provavelmente vão aumentar o orçamento. Inclusive, talvez, inclusive, talvez essa escola deixe de receber aumentos de orçamento por causa disso. Porque tá dando certo, né? Então não precisa... Exatamente. Não precisa de mais dinheiro. Aí você começa a entrar numa lógica de tipo, pô, então talvez eu devia recompensar funcionário público que acerta e tudo mais, né? Isso eu tô dizendo assim, isso era minha cabeça em tipo, sei lá, 2011, vai. 2012, um pouquinho, 2011, vai. Tá pensando já nas coisas meio assim. Só que daí eles mostram também todos os outros problemas de que isso também não funciona pra porcaria nenhuma, então esse durou talvez uns 2, 3 meses na minha cabeça e já foi rapidamente pro lixo. Aí eu comecei, aí o Sowell e o Friedman, eles falavam muito da história das instituições, né, como elas viviam dando errado, instituições estatais, né, viviam dando errado por causa de incentivos perversos. E não tinha nenhum negócio muito bem que funcionasse, exceto o livre mercado, porque o livre mercado funciona muito bem, cria os incentivos, beleza. Aí eu vi Free to Choose do Milton Friedman e tudo mais. Tu assistiu a série inteira? Assisti a série inteira. 10 episódios. Foi, tipo, procure no YouTube aí, pessoal. Procure no YouTube. Acho que foi uma tarde, uma noite minha inteira que, tipo, virou minha vida, assim, que eu vi aquele negócio. Falei, caramba, foi tipo num dia só o negócio, assim. Tu chegou a ler o livro? O livro não, curiosamente. Pô, cara, vou te dar de presente esse livro, cara. É um dos livros que eu mais gosto de presentear as pessoas. Que eu tenho aqui, eu só nunca parei pra ler, já me deram. Então tu me poupou desse gasto aí. Economizei recurso público aí, ó. Vale muito a pena ler. Eu acabei de ler pela terceira vez, porque é um livro cheio de insights. Recomendo demais, pessoal. Livres para Escolher, do Milton e da Rose Friedman. Mas eu já vi trechos dele pra citar e tudo mais, mas tipo, eu já vi a série, então tá bom, né? Mas aí eu já saquei, bom, então o livre mercado funciona, bom, então tem que privatizar tudo. Aí, tá, isso durou tipo uns, sei lá, 6 meses essa transição toda, né? Porque no meio disso eu tava trabalhando, enganando a faculdade e tal, várias coisas, aí não deu pra fazer tudo de uma vez só, né? Como eu gosto de fazer. Aí eu pensei, bom, mas e aí, né? O que a gente faz com isso? Bom, eu tava vendo eu lembro inclusive que eu tava vendo um vídeo do Milton Friedman que um repórter pergunta pra ele, assim, o cara bem jornas, né? Ele pergunta pra ele, pô, e você é afim de privatizar tudo? Ele fala, não, eu não sou maluco. O meu filho é a favor de privatizar tudo sim, mas eu acho que tipo, a polícia e os mísseis nucleares não. Aí eu falei, pô, vou ler o filho do cara, né? Pareceu interessante, não sei, vamos ver esse cara. Grande David Friedman. Aí eu fui ler o David Friedman, eu li o Maquinário da Liberdade, Machinery of Freedom, eu não sei como é que é o termo em português, mas eu li o Machinery of Freedom em, sei lá, 2, 3 dias, falei, bom, então acho que tem que privatizar tudo, né? Eu acho que foi traduzido como As Engrenagens da Liberdade. Eu acho que é isso aí, não sei. Aí eu li em 2, 3 dias o livro e falei, bom, então acho que o Milton tava errado, né? Tem que de fato privatizar tudo. Aí até aí eu tinha um viés totalmente utilitarista, isso foi tipo 2012. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? A mentalidade de engenheiro, né? Pô, cheque suas fontes. E se você tiver errado? Bom, então vamos encontrar quem critica esses caras. Bom, então não vai ser os socialistas, não vai ser os social-democratas, eles são de Chicago, tal, beleza, né? E o legal é que eu consegui, inclusive, acompanhar a matemática, né? Porque o meu background de engenharia, eu consegui acompanhar boa parte da matemática ali, eu não tá muito perdido, não. Inclusive, o meu pai, né, era economista também, então eu vi artigos dele, eu tava entendendo o que estava acontecendo ali, muito largamente falando, tava entendendo, né? Aí eu fui ver, bom, quem que sobrou pra criticar esses caras? Eu ouvi falar de um tal de Mises. Eu falei, mas quem que é o coitado que vai achar que vai criticar o David Friedman e o Milton Friedman? Mas tá, vamos dar uma chance pra esse maluco aí, né? Aí eu comecei a ler ele, 50 ou 100 páginas pra dentro, eu falei, puta, fudeu. Qual livro tu leu especificamente? Foi Ação Humana. Ação Humana. Grande livro. 50 ou 100 páginas pra dentro do Ação Humana, você ainda tá meio perdido, né? Mas eu já aquele capítulo sobre o mercado, né? Que é uma das melhores descrições. Eu também tava lendo várias coisas perdidas, assim, no Instituto Mises e tudo mais, mas assim, 2 passinhos pra dentro do baile, eu saquei que eu não sabia dançar, né? Eu falei, puta merda, e agora? Aí eu fui ler Mises, fui ler Rothbard e falei, pô, eu não sabia que tinha alguém mais ANCAP que o David Friedman, pô, legal, né?
Isso foi assim, fim de 2012, eu acho. Não E sei, aí tu foi lendo tudo isso, e isso foi também se relacionando com as tuas experiências pessoais, né? Na época tu E já também de tinha análise do uma comportamento, trajetória, que casa muito bem. profissional. E eu sei que o Mises, ele critica muito behaviorismo dentro dos livros dele, mas ele estava criticando behaviorismo basicamente dos anos 40, que de fato era uma merda, né? Uhum. Ele nunca chegou, que me conste, talvez eu esteja errado, ele nunca chegou a ver o que o Skinner estava falando, ou os que os pós-Skinner estavam falando de behaviorismo radical e tudo mais, então acho que valia até um trabalho hoje pra gente ver isso, né? Isso inclusive é uma coisa que eu acho que eu e a Úrsula também trabalha com a gente no Ideias Radicais, ela é psicóloga também, análise de comportamento, acho que um dia a gente pode desenvolver alguma coisa nessa direção, mas bacana. Não espere nada em menos de 10 anos, não. Mas vamos dar um fast forward aí pra uma história. Mas aí eu virei ANCAPs lá em 2013, tava bem na época das manifestações, pá, beleza. E só falei, bom, segue a vida, né? E obviamente a eleição aconteceu, né? A reeleição da Dilma aconteceu, eu tinha uma empresa, ela quebrou porque o dólar foi pro inferno, eu trabalhava com importação, eu falei, bom, eu vou embora desse país, dane-se, explode esse negócio aqui, pode pegar fogo que eu não ligo mais. E aí a minha dúvida era se eu ia pra Estônia ou pra Nova Zelândia. Aí naquela época eu também eu comecei a dar uma olhada num troço chamado Students for Liberty, nunca tinha visto na minha vida, né? Uhum. Aí tinha um evento lá na Federal, eu falei, vou nesse troço lá, mano. Vai que tem, sei lá, 6 caras e 3 entendem que imposto é roubo, quem sabe, né? E para quem não conhece Curitiba, essa história precisa de um pouco mais de contexto, né? Curitiba é uma cidade onde o sol não habita, né? Inclusive agora tá um delicioso nublado, que tá um horror aqui. Tipo Porto Alegre. Tá assim. Então é frio, é ruim, chove, é um saco. E assim, de maio pra frente, você só vai ver calor de novo lá em outubro, novembro. E a palestra era em abril. Era num fim de semana em abril, o Fachin tinha acabado de ser nomeado ministro STF. E tava um puta de um sol, meu Deus, tava um dia lindo, quente e tudo mais, que é bem o dia que os curitibanos falam, bom, então vamos pro parque, porque essa aqui pode ser a última chance. E daí é depois só em outubro ou novembro, né? Então não era pra aquela sala ter 7 alma penada. Tinha ali umas 200 pessoas. Tava lotado, né, cara? Tava lotado aquele negócio. Tava Ia bonito. palestrar o Osterman, o Hélio e o Rodrigo Saraiva Marinho. Hélio Beltrán e o Rodrigo Saraiva Marinho. E eu olhei aquele negócio e eu falei, pera, tô confuso, não era pra isso acontecer dentro da Universidade Federal do Paraná, inclusive salão nobre de direito, que tinha uma foto do Fachin, que eu lembro que o Hélio zoou ainda por cima. E não era pra isso acontecer. Aí eu falei, cara, mas, pô, interessante. Foi 2015 aquilo, né? Foi organizado pelo Geld. Pelo Geld. Assim, gente, vamos ter um contexto. Abril de 2015, a única coisa que você podia ter de bom, de esperança no futuro, é que quem sabe você ia acertar o bolão de quando o Brasil ia virar Venezuela e você ia ganhar uma graninha com isso e ia fugir do país com isso. Quase ninguém defendia o impeachment naquela época. Não tinha. Cara, não existia o menor pingo de esperança em Brasil naquela época. Tava todo mundo em pânico, todo mundo fugindo. Vocês lembram que quando a Dilma se reelegeu, o site de imigração canadense caiu por excesso de acessos? Vocês lembram dessa? Eu não lembrava dessa. Nos minutos seguintes que o William Bonner anunciou a reeleição dela, o site da imigração canadense caiu. De tanta gente que entrou no site. Mas eu lembro muito claramente de ver um movimento muito forte de pessoas indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, pedindo cidadania europeia, etc. Muito mais forte do que já tinha nos anos anteriores. Né? E eu tava querendo ir junto, né? Mas daí eu olhei aquelas 3 palestras, eu falei, bom, aqui o pessoal tá palestrando de liberdade, eu lembro que a tua palestra foi a diferença Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, que era o máximo de argumento de livre mercado que dava fazendo a federal naquela época. O Hélio palestrou, acho que sobre o padrão ouro, o Saraiva foi aquela palestra dele sobre candidatos e tudo mais. Aí eu olhei, cara, e tá todo mundo aqui, porque eu tava olhando a palestra e pensando, tá, mas ninguém tá concordando com bosta nenhuma, né, não é possível. Aí eu olhei pra plateia e tava todo mundo concordando, eu falei, opa, tem algo interessante acontecendo. Eu sei ver uma demanda, eu tenho uma empresa, eu sei ver uma demanda quando ela se apresenta na minha frente. E naquela época eu também queria falar de liberdade, né? Eu queria explicar isso pras pessoas. Eu não achava que o Brasil tinha futuro, mas eu queria explicar isso pras pessoas. Só que daí eu pensava, pô, vou fazer o quê? Escrever pra um jornal? Nunca que o editor vai me publicar, né? Eu tenho umas ideias muito radical. Eu vou fazer o quê? Vou pra TVA. Loucura, né? Eu vou falar na rádio. Não. Aí eu pensei, pô, naquela época eu tinha um canal de YouTube já, porque eu fazia mágica. Eu trabalhei como mágico, né, por 7 anos. Eu falei, bom, você fazia YouTube, né? Bom, então, o que tem de plateia no Brasil pra ouvir essas ideias? Alguma coisa entre, sei lá, 10 ou 30 mil pessoas. Eu acho que dá pra eu pagar minhas contas com isso. Dá pra fazer um negócio com isso? Eu acho que dá. E daí eu tava vendo as palestras e formulando a ideia na minha cabeça, né? E umas 2 semanas, 3 semanas depois eu comecei a estudar pra gravar, né? Porque eu tive que fazer uma porra de conta. Em julho eu tava começando a lançar vídeos. Acho que em julho eu lancei uns 10, 15 vídeos.
Lá por setembro, outubro... Julho de 2015. Julho de 2015. Setembro, outubro, eu já tava fazendo 2 vídeos por dia e... Qual foi teu primeiro vídeo? Qual foi o tema do primeiro vídeo que tu lançou? Foi um vídeo que... Bom, foi aqueles vídeos de lançamento de canal, que na época que todo mundo tá lançando no canal, acho que esse vídeo não importa pra nada. Mas eu acho que foi um sobre mais-valia, que hoje se eu fosse refazer, eu ia refazer ele muito mais profundo, muito diferente e tudo mais. Eu nem tava profissional naquela época, tava fazendo só de raiva mesmo. Só pra ver qual é que era. Foi antes mesmo, foi em 2014, acho, antes de eu fazer o canal sério. Qual que foi meu primeiro vídeo a sério, eu nem lembro mais, cara. Enfim, mas e aí, julho de 2015 até hoje, quantos seguidores tem no canal? Hoje a gente tem 630 mil agora. A gente tá com 1.700.000 visualizações por mês, mas nessa altura visualizações não importam muito mais. Importa muito mais o engajamento, né? A gente tem acho que mais de 100 milhões de visualizações, eu não olho mais isso honestamente. Mas a gente também construiu muita coisa ao redor disso, né? Porque hoje o Ideias Radicais não é mais um canal de YouTube, ele é uma empresa, né? A gente tem 15 pessoas no time, tá indo para 16, inclusive, talvez a gente feche o ano ao redor de 20. Pois fala um pouquinho sobre isso, né? A partir daí, tipo, tu encontrou as ideias liberais, tu teve aquele momento eureka, e é isso que eu quero fazer, e fez o canal no YouTube, e a partir do canal do YouTube começaram a surgir uma série de iniciativas, né? Conta um pouco mais pra nós aí. Sim, porque o objetivo nunca foi só fazer um canal de YouTube, o objetivo eu quero que o Brasil se torne um país libertário, quer dizer, eu quero que o mundo se torne um país libertário, mas vamos começar pelo Brasil, né? Eu quero fazer isso. Aí eu falei, bom, como é que você faz isso? Bom, eu não sei, e ninguém sabe, né? Não tem a receita, infelizmente. Mas, vamos fazer o seguinte, a minha lógica em 2015 era, bom, eu preciso primeiro pagar minhas contas e daí eu consigo pensar com isso. Então, em 2015, meu objetivo era pagar minhas contas. Lá para março de 2016, eu de fato consegui isso. Em 2016, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o canal ficar grande e daí eu vejo o que eu faço. Porque se eu tiver umas 100 ou 200 mil pessoas inscritas aqui, não é possível que eu não consiga fazer alguma coisa com isso. O que eu vou fazer, eu não sei, vamos ver, né? E ao longo do tempo, a gente foi sacando potencialidades, oportunidades, o que a gente sabia fazer, o que era necessário, e meio que tentando encontrar o que você quer fazer com o que você sabe fazer, com o que precisa ser feito, né? E o meu objetivo, no fim das contas, não é ter um canal grande ou visualizações e tudo mais. O meu objetivo é descobrir e produzir essa linha de produção que transforma uma sociedade numa sociedade libertária. É isso que eu quero fazer. Então não adianta você só ficar falando ali e pegar um monte de view, botar um dinheiro no bolso e, sei lá, nada. Isso tem que virar ação. Isso tem que virar gente organizando comunidades, organizando instituições, organizando candidaturas como as suas, organizando ativismo para passar o barra-leis, organizando estruturas e instituições dentro da sociedade que vão proteger e avançar uma sociedade libertária, porque não é só derrubar a lei do Estado, você tem que fazer com que existam estruturas que permitam que as pessoas resolvam os seus problemas sem precisar de um Estado. Isso pode ser educação, saúde, saneamento, justiça, segurança, etc. A gente precisa produzir tudo isso. E isso é brutalmente difícil, cara. Isso é brutalmente difícil. Só quando você começa a conceber como fazer isso, cara, uau, sabe? Não, tu englobou aí a atuação de umas 8 instituições, pelo menos. Teve alguma especificamente, não sei, nos Estados Unidos, que é um lugar onde tem um movimento liberal mais bem desenvolvido, que atua em tudo isso? Teve alguma instituição na qual tu te inspirou, te baseou? Cara, várias. Ou tu foi colhendo experiências por aí? Eu fui pegando pedaços. Por exemplo, do Studios for Liberty eu peguei muito importância do trabalho de comunidade, de lideranças, dos institutos... Inclusive, todo mundo que trabalha contigo foi coordenador dos Studios for Liberty. Quase todo mundo. Quase todo mundo. E tem gente que hoje que tá meio que trabalhando junto também, mas enfim. Do CFL eu peguei isso, dos institutos, né, do Mises, da FFF, da FIA, eu peguei muito trabalho de produção de artigos e de espalhar conhecimento. Olhando o trabalho de partidos também, a gente se inspirou muito em entender como é que funciona isso, quais são os defeitos, as vantagens. Olhando o trabalho de lobby agora, nesse último ano e meio, a gente aprendeu muito também. Estamos, inclusive, atuando em Brasília agora para barrar e passar coisa, inclusive estamos nesse momento esperando um resultado aí de uma ação que deve tirar da mão do Estado aí cerca de R$500 milhões.
Então a gente está aprendendo a fazer isso, e eu guiei isso sempre como uma empresa, né? Então, pô, ela fatura, ela tem que entregar o produto é liberdade, e assim eu consigo calcular as coisas mais claramente, né? E qual que foi a ideia de eu tacar tudo junto, né? Ao invés de fazer várias instituições diferentes? É que isso é uma conjectura minha, não estou dizendo que elas estão erradas ou que eu estou certo, é só o que eu acho, né? Minha tese como empreendedor. Que é uma das vantagens de eu ter uma empresa, é que eu posso ter essa visão de empreendedor. Posso pensar, isso aqui é um business, bicho. Eu tenho que entregar um produto, e esse produto o Brasil tem que estar mais livre. E tu pode ser coerente ao extremo na tua visão de país também, Sim, né? Tu acredita no mercado, tu acredita na liberdade, e tu acredita que é justo, belo e moral tu ganhar dinheiro fazendo isso, defendendo essas coisas, e trazendo pessoas que voluntariamente te apoiam, fazem doações, enfim, compram os teus produtos também, né? Não só isso, mas ter produto, porque quando você tem um produto, você sabe o que você está entregando para a pessoa, porque eu acho que, e assim, eu não estou dizendo que está errado isso, eu estou dizendo que existe um risco, e eu, pessoalmente, eu não sei manejar muito bem esse risco, eu tenho preocupação disso, por isso que eu escolhi fazer produto. O risco é, quando você tem, sei lá, 4 ou 5 caras que estão bancando o troço inteiro, tem muito risco de você fazer o que eles acham que deveria ser feito e não o que precisa ser feito. Pode rolar um conflito de interesses aí e tudo mais. Eu já vi isso acontecendo, eu não tô dizendo que isso acontece sempre, ou que eu acho isso errado e tudo mais, só que eu, como um empreendedor e como um ativista, eu me sinto muito mais em casa e confortável em vender um produto. Porque aí a gente consegue também vender em parte essas doações, né, de falar assim, ó, cara, pensa o seguinte, se o Brasil ficar mais livre e tudo mais, ele vai ficar mais próspero, você vai sair ganhando. Então, pô, o que é você me doar 10 por mês? Quanto, digamos que eu entrego aí, que eu consigo fazer, não precisa nem criar um capstone no Brasil, mas a gente consegue fazer o Brasil ser do, sei lá, 100º país mais livre do mundo para, sei lá, 20º. E como é que a gente mensura como é que isso melhora a tua vida? Então, você doar para mim, você não tá fazendo isso porque você acha isso legal e tudo mais, é porque você vai sair ganhando, bicho. Só que daí eu tenho que mostrar para esse doador que a gente de fato tá entregando. Então, isso cria E eu sei que isso soa um pouco também Instituto Doação e tudo mais, mas eu penso nisso como um produto o tempo todo, porque isso me ajuda a pensar como empreendedor. Mas voltando lá atrás, por que eu coloquei todas essas organizações embaixo de um guarda-chuva que é Ideias Radicais? Porque a minha tese como empreendedor é que elas estando dentro de uma organização, a comunicação e transmissão de informação e inteligência entre elas é muito mais alta, e a coordenação de atividades é muito mais fácil. E é o que a gente está vendo agora. Eu tô percebendo que isso tá certo, assim, a gente tem dificuldade de coordenar às vezes com algumas coisas internas, mas internamente a coisa tá funcionando cada vez melhor, né? A gente fez essa expansão grande mesmo depois das eleições de 2018, então a gente nem tem 2 anos ainda de rodar isso, e a nossa estrutura atual de programas tem aí seus 6 meses, a gente tá agora tirando muito avião do chão e tudo mais, mas a gente já teve resultados muito positivos, né? Um programa bem bacana aí também de buscar formar lideranças Brasil afora, né? Eu, inclusive, palestrei no evento de vocês aqui em Porto Alegre, foi muito bacana, com o Renato e com a Úrsula, e vocês estão ajudando a treinar candidatos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Também. Nossa, a gente tá fazendo muita coisa. Porque, assim, eu sou o cara famosinho, estrelinha do YouTube, mas a gente não pode ter um movimento baseado em estrela. Não dá isso. Você tem que ter, e a gente precisa de muita mão de obra boa e capacitada, porque, cara, sei lá, né, digamos que alguma coisa ruim acontece comigo, e aí, né, o que fica com Ideias Radicais? Eu preciso ter um monte de gente capaz de ser não só sucessores, mas de levar as ideias para frente, de organizar e de botar as coisas para rodar. Não tem um cara no YouTube, isso não existe, isso não vai funcionar. Eu preciso de muita gente. E qualquer movimento vai precisar disso, né? E eu acho que você, no teu trabalho aí, na sua demanda por gente do gabinete, você vê o que é o gigantesco buraco negro de mão de obra que existe dentro desse movimento. Sem dúvida. Eu lembro que mas tá mudando muito rapidamente, isso é impressionante. Tá mudando, mas ainda assim, cara, eu lembro que em 2018, que motivou, por exemplo, fazer esse programa de lideranças, foi que eu pensei assim, ó, não que seja só liderança para trabalhar em gabinete, mas vamos pegar, assim, a conta mais fácil de fazer gabinetes. Eu tava pensando nisso em 2018, novembro de 2018, porque eu vi que faltou muita mão de obra de qualidade dentro das campanhas. Muitas campanhas falharam porque faltou equipe. Teve vários outros motivos, mas esse foi um deles, né? Digamos que lá em 2020 a gente elege 50 vereadores que vão defender a liberdade mesmo. Digamos que a gente elege 50 Fábio Ostermans, Bruno Souzas, etc, né? Digamos que a gente elege 50 desses caras. Então, cada um deles vai precisar aí de 5, 6 assessores. Então, a gente vai precisar de 250 a 300 assessores
mais os 50 candidatos. Então a gente tá falando aí de Uhum. 300, 350 pessoas. Cadê esse pessoal? Excelente. Cadê? Cadê 50 chefe de gabinete? Cadê 50 gestor de redes sociais? Cadê 50 assessor jurídico? Cadê 50... Não tem! E vocês já estão dando cursos de áreas Pra- específicas, Para assim, isso a gente tá montando esse para programa. formação de staff? Mas a gente Isso percebeu que a é gente muito precisava bacana. treinar essa galera muitas vezes do zero, né? Porque Uhum. o cara entendia de liberdade, entende que imposto é roubo, Estado é uma gangue, beleza, mas fora isso, as habilidades técnicas necessárias eram pequenas. O que A eu gente precisava faço? treinar isso. Então a gente lançou em 2019 o programa do Lideranças Radicais, que ele era um piloto, né? A gente, inclusive, tem essa ideia dentro do Ideias Radicais. Nada tá pronto, nada tá perfeito, tudo tá em desenvolvimento. Então, um programa agora, ele é um degrau para outro. Qualquer outro, eu não sei, mas a gente não casa com a ideia de que a gente vai fazer um programa por 10 anos. Ele tá sempre evoluindo e melhorando. Então, 2019, ele era essa primeira sondagem. Vamos tentar treinar centenas de pessoas, ver o que a gente aprende com isso. Claro, vamos entregar um treinamento bom, vamos mudar a vida dessas pessoas, mas vamos aprender com isso para saber o próximo estágio. Então, a gente fez um programa que era o fim de semana, né, que era o Lideranças Radicais, dado pelo Renato Diniz e pela Úrsula Virgílio. Ele treinou quase 500 pessoas ao longo de 10 meses, eu acho, em várias capitais pelo Brasil aí. E a ideia era ensinar protagonismo para essas pessoas, ensinar como lidar com dificuldades, ensinar todas as habilidades que um líder precisa ter, como não ficar externalizando culpa, um monte de coisa assim. Eu sei que parece meio coach, mas na verdade são habilidades muito fundamentais. E agora isso está evoluindo, né? Os nossos programas, eles estão sempre evoluindo, né? Agora isso está evoluindo para um programa de trabalho. Então, para a gente ensinar isso, mas também ensinar habilidades de trabalho e tentar posicionar essa pessoa. Tentar colocar ela de fato em algum lugar onde ela vai ser atuante. Então, não só treinar o cara e falar, brilha aí, filho, mas colocar ele num lugar onde, aqui você vai fazer diferença. Pode ser numa empresa, pode ser no gabinete, alguma coisa assim. Até meio spoilers do que eu tô falando aqui, mas né? Mas é a direção que a gente tá querendo voar com isso. Não sei quando isso vai sair, mas eu acho que em 2020 a gente já tem 2 ou 3 pilotos aí no chão rodando. E qual que é o próximo passo disso? Não sei, mas você já consegue ver, né? Você começa a se tornar meio que por falta de um termo melhor, né, uma universidade, né, pode estar tentando ensinar uma porrada de habilidades, não que eu queira fazer uma universidade, mas é para treinar habilidades, para treinar e capacitar as pessoas e depois colocá-las no lugar onde elas vão fazer diferença, porque isso é necessário. Mas assim, tu não tá estabelecendo uma meta, mas quando tu atingir a meta, tu tá disposto a dobrar a meta, é isso? Basicamente isso. Porque se você for pensar, o que existe, vamos lá, olha a esquerda. A esquerda, ela tem isso, mas já tá tudo difuso, já é uma rede. Então, se você pensar desde o cara ouvir lá na escola, quando ele tinha, sei lá, 7 anos de idade, que lucro é ruim, desde isso até o cara virar, sei lá, um deputado federal, ou virar algum cara influente pra caralho na academia, alguma coisa, tem um monte de fases que o cara passou para capacitar ele como uma liderança, como uma pessoa de influência que vai fazer com que esse mundo seja mais socialista. E tem uma porrada de instituições e programas que faz isso, de maneiras que se você tirar metade deles e fechar tudo, não vai fazer a menor diferença. Não é? Eu acho que o nosso grande desafio é justamente a gente encurtar esse percurso. E eu falo até a partir da minha própria experiência. Eu não acho que nem encurtar, eu acho que é descobrir qual ele é, porque a gente não sabe nem qual ele é, em primeiro lugar. Que é parte também de encurtar, né? A partir do momento que a gente consegue desenvolver atalhos, a gente consegue saber melhor quais são os caminhos certos, os caminhos errados, a gente começa a ter mais tempo para fazer correções de rumo, etc. Porque eu paro até da minha própria experiência, né? Eu, comparando a minha situação com a do Giuseppe, meu bancada aqui, que também, enfim... Tu tem mais de 10 anos de carreira no movimento de liberdade. Eu tenho 11 anos mais que ele, mas eu sou de outra geração, onde não existiam certos atalhos, como passaram a existir a partir da vivência dele, que já foi um cara desde o início atuando na Students for Liberty, no Clube Farroupilha, se engajando, foi apoiado por Ideias Radicais também, enfim... na época que eu surgi, não tinha nada disso. Então o caminho era muito mais longo. Era o cara com o facão cortando o mato, eu cheguei... e depois vem a galera atrás meio que fazendo a estrada, né? Eventualmente isso aí vai virar vai virar um trem-bala, beleza? Exato. Eu acho que aí vai ser uma transformação com um crescimento exponencial, porque, imagina, eu cheguei aqui, eu fui eleito com 34 anos. Né? Eu tive que passar por quase 15 anos de trajetória no movimento liberal para viabilizar uma candidatura 100% coerente, defensora das nossas ideias, sem precisar fazer concessões aqui e acolá, sem precisar me envolver com esquemas partidários, etc. Fiz quase 50 mil votos, mas foi um processo muito longo, né? Isso é algo que as pessoas às vezes acabam ignorando, e acho que a ideia de iniciativas como a tua é de potencializar
o crescimento exponencial e a chegada mais rápida de pessoas em posições de fazer a diferença, né? Isso que é bacana. E isso não é só políticos, né? Porque é que eu acho que o político é mais fácil da gente visualizar. Mas, cara, o que tem de industrialista que fica defendendo intervenção estatal, bicho? Que é os caras que vão lá pedir mais BNDES, que é os caras que vão pedir lá mais protecionismo, que, pô, a gente tem que fazer com que os cabeças das grandes indústrias e empresas do Brasil também tenham uma visão libertária, uma visão de livre mercado e tudo mais. E isso vai demorar aí, por baixo, eu acho que uns 20, 30 anos. Acho que isso abrange o que a gente pode chamar de mudança cultural, né? A mudança. Sim, então, mas é essa que é a coisa que a gente está buscando, é uma mudança cultural. É porque eu acho que o processo de um político, né, de um candidato, a gente já visualiza ele muito mais fácil. Mas, por exemplo, pô, e a academia? Cara, quanto tempo até a gente ter uma influência na academia libertária, ter frameworks, tem várias ideias lá que vão ser, no mínimo, uma oposição razoável lá dentro? Cara, isso aí a gente tá falando de 20, 30 anos. Então, não é só a gente encontrar o caminho, é a gente entender que existem vários caminhos diferentes e a gente tem que encontrar todos eles se interligam, né? Porque às vezes um caminho fecha, então você vai para o outro. Então a gente não só tem que encontrar um caminho e pavimentar, a gente tem que encontrar vários outros e criar toda essa rede de caminhos paralelos, assim, né? É muito mais uma malha urbana do que uma estrada. Assim, perfeito. Até porque se a gente investir todas as fichas num caminho só, e se ele der errado, acabou, né? Essa é a nossa divergência em relação, minha e tua, né? Que a gente tem essa convergência em relação a isso, em relação ao pessoal brutalista, que acha que só tem um caminho. O que tu responde geralmente esse pessoal aí? Eles não acham que tem só um caminho, só que eles acham que esse caminho de política é inválido, né? E esse é o problema também. Uma das coisas que eu tenho como meta no próximo ano ou dois é enterrar o termo brutalista e gradualista, porque esses termos já não significam mais nada. Porque já significam várias coisas diferentes que mais confundem do que transmite informação útil, né? Só para explicar para o nosso ouvinte, explica aí o que é na tua concepção o gradualismo e o brutalismo na forma como é que tem vários pontos diferentes, né? Por exemplo, brutalismo, você podia falar lá atrás que significava você apresentar o argumento sem floreios, né? Que é daquela arquitetura brutalista. É o que precisa ser e não ficar tentando, pô, vamos tentar chegar nas outras pessoas e tudo mais, vamos tentar... mas mais contemporaneamente é usado para definir... Hoje, no Brasil, porque o Brasil tende a reinventar uns termos, é visto como uma galera que acha que política tá errado. Então, se você se meteu com política, você é um comunista, fim, isso tá errado, isso é antiético. Não tem a menor diferença entre alguém que votou numa urna e o Lula. Não tem exatamente nenhuma diferença. É a mesma coisa. Então tá errado. Criminoso igualmente, segundo ele. Criminosos igualmente. Então, o que também é um pouco espantalho, mas só pra galera pegar um pouco mais, porque talvez não fale assim que tem a mesma coisa como o Lula, mas é igualmente criminoso, não, a diferença é só a magnitude do crime. Para alguns deles mais caricatos, você vai ter alguns caras que vão dizer isso mesmo, na verdade vai até ser pior, sim. Mas o que eles defendem é a rota, não vamos usar política, então vamos só construir estruturas de liberdade paralelas ao Estado. Então, educação domiciliar é legal, dane-se, continua fazendo. Mas você produzir as coisas sem pagar imposto não pode. Então você esconde tua fábrica, dá um jeito lá, não paga imposto e segue o baile. E ao mesmo tempo abandona a política, abandona por completo qualquer abandona, porque isso aí não vai dar nada. Envolver mudanças na política. Ou critica os caras tal, e bora, mas vamos tentar criar estruturas paralelas. O que em si pode ser até que funcione, eu não tô dizendo que é impossível, eu só acho que é muito baixa a probabilidade, porque eventualmente o Estado vai chegar e dar a volta na tua cara. Exatamente, né? A gente pode até optar por ignorar a política, fazer de conta que a política não existe, mas a gente não pode ignorar os efeitos de ignorar a política, né? Que os políticos não vão esquecer da nossa existência, da nossa renda, da nossa liberdade. É muito mais ético, né? É o ponto de que que é errado você estar na política. E eu não acho. E eu achava, inclusive, aí quando eu fui tentar fazer esse argumento, eu fui ler o que estava sendo feito, eu olhei e falei, caramba, eu tô errado. Inclusive a gente conversava muito nessa época, né? Idos de 2016, início de 2016. Conturbado na minha vida também. Mas pô, Roupa defende envolvimento com eleições, você tem o Walter Block defendendo isso, o Rothbard defendia isso, vários temas diferentes, o Tucker também, eu sei que muita gente não usa ele, muita boa referência, mas também o Tom Woods está lá no canal dele e vive apoiando um monte de gente, então não tem nenhum problema com isso, aí a questão é é uma questão de parâmetros, riscos e os seus critérios, os nossos critérios são muito mais altos, em termos de quem a gente vai apoiar, eu sei que tem gente que tem critérios mais soltos, mas enfim. Inclusive o critério do Walter Block é o voto no menos socialista, por mais que ele seja um socialista, porque entre o Lenin e um socialista padrão do PT, eu prefiro o socialista padrão do PT. Entre o Lenin PT. e o Kerensky, vota no Kerensky.
Sim. O Walter Block ele não teria nenhum problema com esse argumento. Mas eu discordo, mas aí é um debate tático muito mais profundo. Mas o argumento brutalista que você é uma questão de tática. É uma questão de tática. É justamente isso. Não, é uma questão de, é uma divergência de tática. Estratégica de tática, mas aí eu tô ficando muito técnico. Bom. Mas eu não acho que a ideia brutalista tá errada. Em termos éticos, eu acho que ela tá errada, porque eu acho que não tem um problema se envolver com política eticamente. Agora, eu acho que... E o gradualismo, por sua vez, seria... O gradualismo, então, é outra coisa que não significa mais nada. Esse termo virou totalmente inútil. Eu já chego nisso. Mas o ponto deles é que eles querem fazer essas redes paralelas. Eu acho, beleza, isso inclusive é necessário, porque se você só abolir o Estado hoje, sei lá, você passa uma PEC lá, abolir o Estado. É que seria a estratégia agorista, né? Que não tem nenhuma divergência, com a atuação também pela via política, né? A gente defende por isso que são vias complementares. Porque o meu ponto é o seguinte, se você abolir o Estado hoje, os mocorongos vão lá e vão fazer outro. Pois é. Porque e uma sociedade libertária não é só uma sociedade... possivelmente muito pior, né? Possivelmente muito pior, inclusive, sim. Mas o meu ponto é que uma sociedade libertária não é uma sociedade que não tem um Estado. É uma sociedade que tem estruturas que conseguem proteger a propriedade privada e permitir o engajamento humano e desenvolvimento humano sem agressão, com uma alta taxa de confiabilidade. Eu sei que é uma zona meio cinza de onde que você chegou nisso de fato, mas você precisa dessas estruturas. Então a gente vai precisar dessa galera aí, e eu também trabalho, na verdade, se você for ver a nossa energia, tá 80% nisso, 80% não, acho que tá mais 95% nisso, de construir uma comunidade, construir uma estrutura libertária do que em política, né, mas o nosso financiamento certamente tá por aí, é 90% a 95%. Mas você vai precisar disso, então eu não acho que tem que parar de fazer isso também, isso é muito fundamental. Mas o meu ponto é que, assim, você tem que pensar o Estado como um bandido, né? Então você não pode falar assim, vou ignorar o bandido. Não, você vai ter que criar um muro, você vai ter que pôr umas cercas lá, e se o bandido vier pra cima, você vai ter que se defender, pô. Uhum. E se você puder, é bom, ao invés de você só ficar se defendendo, é você ir lá e atrapalhar o cara. Então, o que eu posso fazer pra atrapalhar ele? Bora! O que eu posso fazer, ou como o Mises falava, né? O que eu posso fazer para abrir buracos nesse muro que é o Estado? O Estado é um muro, e ele tem buracos por onde o Mises falava isso, né? Ele tem buracos por onde o capitalismo respira, por onde o mercado respira. Eu preciso abrir esses buracos. O exemplo que eu estava dando hoje é educação domiciliar, pô. Enquanto o Estado tiver controle do que as nossas crianças pensam e vão estudar e vão aprender, velho, estamos ferrados. Não tem o que fazer. Você pode, inclusive, eu sei que isso é um ponto muito controverso, você pode, inclusive, armar essa população. Mas se todo mundo tem a mentalidade estatista pra caramba, você vai ter um monte de gente armada defendendo o Estado. Pô, e aí? Pois é. Então você precisa mudar a mentalidade. Então você precisa tirar da mão do Estado o controle das nossas cabeças. Então pra isso você precisa de leis de educação domiciliar. Mas você pode só fazer educação domiciliar mesmo que seja ilegal. Pode, e tem gente que faz. Mas eu não gostaria de correr o risco de perder a guarda dos meus filhos, e eu gostaria de poder defender isso, e explicar isso, e ensinar, e criar empresas que vão ajudar a fazer isso e tudo mais, e eu só posso fazer isso se tiver alguma coisa nos livros que diz que o que eu tô fazendo não é crime. Então vamos ter que dar um jeito de pôr uma lei lá que libera a educação domiciliar. Ou cria, no mínimo, alguma liberação maior para isso, não que libere totalmente, mas, enfim, vamos ver o que a gente pode fazer agora, e depois a gente tenta dobrar a meta, e vamos lá. Então a gente precisa disso. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouquinho, a gente já falou muito sobre o futuro, a gente falou sobre conceitos, mas vamos falar um pouquinho sobre o presente. O presente, enfim, a gente é instigante a gente falar sobre o futuro, né? Porque nós, como liberais que pensamos no longo prazo, a gente consegue, brilha aos nossos olhos pensar em tudo que a gente pode atingir, pode alcançar, mas antes a gente tem esse desafio do presente, né? E acho que o principal desafio nos últimos tempos para a coerência, para integridade das nossas ideias tem sido essas tentações que passam aí, parece que passam cavalos selados defendendo as nossas ideias como oportunidades, como tem sido, de certa maneira, o governo Bolsonaro, que foi eleito por muita gente que acreditava que não, agora temos, e a gente realmente tem gente muito boa, especialmente no Ministério da Economia, cabe ressaltar aí, gente inclusive originária do movimento, né, como Gianluca Lorenzon, Wagner Lenhart, o próprio Paulo Ebel, está ocupando uma das secretarias mais estratégicas do Ministério da Economia, mas como é que tu vê a atual situação do governo Bolsonaro e as perspectivas para consolidar as ideias liberais no Brasil e promover reformas realmente liberalizantes? Cara,
O problema ali é muito mais. O problema ali é dois, né? O Congresso e a capacidade de articulação do governo. O Congresso é o Congresso que é, né? Porque não tem. Peraí. São só dois? São só dois problemas, então? Não, tem vários, mas se eu tivesse que focar em dois, né, dá pra escrever aí uns 10 livros de 1000 páginas cada dos problemas, mas se eu tivesse Mas tu não acha também que tem um problema de base anterior aí, que é a então, falta de convicção do presidente que eu ia chegar, da porque o República? Congresso é avesso. Mas o Congresso, ele é a porcaria que ele é, porque assim, eu sou muito de você pensar o que é razoável esperar. Então a gente tem um Brasil que tem aí quase 100 anos de uma mentalidade getulista, porque o Brasil é isso, né? A galera fala, o Brasil é socialista. Não, o Brasil é getulista. Uhum. E ele tem uma estrutura, inclusive, com várias características muito profundas de fascismo. Então, não é à toa que ele parece muito com o socialismo, porque são dois estados grandes, mas a gente tem uma estrutura getulista. E isso controla a educação há muito tempo, isso controla todas as instituições e estruturas há muito tempo. Então, o que você esperaria de um congresso com um país com quase 100 anos de história disso e mais de 100 anos de história de positivismo? Você esperaria uma bela, uma porcaria. Então, o fato de que o nosso congresso é uma bela, uma porcaria não me surpreende. É o que eu acho razoável esperar. E o que eu tava pensando em 2018 é, cara, se a gente botar ali uns 2, 3, já enche o saco pra caramba, e daí a gente vê o que a gente faz. Mas vai demorar muito ainda pra gente conseguir ter uma base de uns, sei lá, 100, 200 ali dentro que vão de fato defender a liberdade por ser liberdade, não por ser só economicamente conveniente. Acho que vai levar aí uns, sei lá, 20 anos pra gente conseguir isso. E eu tô de boa com isso. Mas esse é o problema, você tem um congresso extremamente avesso, e já seria difícil fazer qualquer coisa lá, né? Não só a reforma de liberdade, mas realmente qualquer coisa lá dentro, porque é um congresso muito comercial, né? O livre mercado, pelo jeito, eles defendem algumas partes, né? O livre mercado político parece legal para eles. Mas, enfim, você tem isso, e do outro lado você tem um problema que é, assim, e eu sei que isso vai parecer uma bizarrice, assim, que metade da audiência vai parar o vídeo para pensar, mas não é muito difícil você influenciar um deputado ou áudio. senador. Oi? O vídeo não, o áudio. Desculpa, é que eu tô acostumado com o vídeo, né? Mas não é muito difícil você influenciar um deputado ou senador. Não é muito. A maior parte deles não sabe nada sobre basicamente tudo, e a maior parte deles é bombardeado com notícias falsas, dados falsos, argumentos extremamente mal feitos, notas técnicas de uma preguiça intelectual fantástica, e isso tudo é a normalidade da coisa ali. O nível de argumento lá... É importante de a gente esclarecer, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Mas como é que essas pessoas são eleitas, então? Porque eles geralmente são eleitos com uma defesa muito forte, com um comprometimento muito forte em alguma pauta específica, seja uma pauta de um setor específico, eu sou o deputado da agricultura, sou o deputado das escolas, sou o deputado da cidade, voto em mim que eu vou trazer renda pra cá. Mas em todo o resto de pautas, eles em boa parte não têm uma posição absolutamente fechada. Então aí que entra o papel da sociedade civil, da opinião pública, para convencê-los. E lá em Brasília você tem uma porrada de lobista. Meu lobby é legal. E daí? Você tem uma porrada de lobista que serve para chegar lá e jogar um argumento pro deputado. E, cara, o nível dos argumentos é de baixo para baixo. É raro você encontrar um argumento medíocre sendo feito. Não é uma coisa muito comum. Então, assim, se você chega com um argumento medíocre para bom, cara, você basicamente encerra o debate. A reforma da Previdência passou, em parte, por negociações, sim, mas em parte porque foi demonstrado para os deputados extensivamente que se a reforma da Previdência não fosse aprovada, essa porcaria desse país ia falir. Por quê? Porque tinha gente, de fato, fazendo isso, porque tinha gente, de fato, argumentando isso. Foi um famoso exemplo de não há nada mais forte do que uma ideia cuja hora tenha chegado. Não, às vezes o cara, de fato, não quer saber, acabou. Né? Você pegar lá os deputados da esquerda e tudo mais, não adianta. Mas mesmo alguns, por exemplo, a Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência. Por quê? Porque ela sabe analisar uma planilha de Excel. Ela sabe que 2 mais 2 é igual a 4 e não a 5. Sim. Então, se você consegue fazer o argumento decentemente lá, beleza. Porque, assim, cara, o nível de oposição é a galera que fala que não tem déficit da Previdência, mano. Puta merda. É extremamente triste o nível, assim, da oposição. Só que os caras são dominados de maneira geral por argumentos extremamente baixos. Então, quando você chega com um argumento mais bem feito, você leva a causa. Só que daí você tem que ter uma capacidade humana de sentar na frente dos caras e explicar uma ideia com calma, sem insultar ele, sem xingar ele, sem xingar a base do cara, sem falar que ele é um bandido, enfim, de maneira geral, sem ser um ser humano desprezível. Uhum. Que é uma capacidade que não tá muito disponível no governo Bolsonaro. É duro.
Os caras são Até o líder do governo, até o líder do governo cara. xinga, né? O líder do governo. É fantástico. Os caras têm uma força gigantesca destinada a xingar o Congresso. Aí quando o Congresso é avesso ao governo, ela fala, ó, tá vendo, é má vontade. Mas como é que... E a gente já aprovou coisa. A gente do Ideias Radicais, a gente já pegou... Eu não quero entrar em muito detalhe também, porque tem coisa que não é bom sair expondo, mas a gente já pegou uma MP do Bolsonaro, não foi a MP da Liberdade Econômica 881, foi outra. Que ele assinou e jogou e nada foi feito. A gente fez ela ser aprovada, assim, 75% do trabalho foi nosso. E ela foi aprovada, tá aí, já foi sancionada, e isso aí pode causar um impacto de, no mínimo, 5 a 10% do PIB nos próximos 20 anos. A gente fez isso sozinho, com gasto total para fazer isso foi menos que 15 mil reais. E a gente conseguiu fazer. Tinha que falar com o deputado, tinha que explicar, tinha que ir pro ministério, tinha que não sei o que, tinha que falar não sei o que, tinha que falar com o executivo. Fizemos. 2 pessoas com tempo combinado de experiência política menor que 10 anos. Aprovou uma MP. E ainda assim, você vê que não é difícil. É só saber fazer. Eu já conseguiu fazer isso. Agora, se você for ver a equipe de articulação do governo para avançar suas reformas, para explicar suas coisas para o Congresso, cara, é de sentar no chão e chorar. É de sentar no chão e chorar, porque a nossa equipe já fez isso. De olhar os caras fazendo os negócios e falar: esses caras vão acabar com tudo. Isso já aconteceu, sabe? É impressionante. Porque lembra quando saiu uma notinha quando a crise econômica aí começou e o Paulo Guedes mandou uma notinha pro Congresso? Uhum. Você tem 513 deputados, muitos deles de carreira, que tem o seu ego, que tem os seus votos, que tem tudo lá, que, pô, cara, vamos ter um respeito mínimo com os caras. Eu discordo de muitas coisas deles, sim, eu discordo inclusive de muitas coisas que eles representam, mas vamos ter um respeito com um outro ser humano. Vamos mandar a gente pra conversar, o cara manda uma notinha. O cara manda uma notinha dizendo, olha, se vocês querem ajudar é pra aprovar esse negócio aqui. É sério isso? É sério isso? Você quer fazer relações assim e mudar o país e falar com 503 deputados por notinha? Tá, mas em relação a... Eu tô achando muito interessante, confesso, eu que te conheço já há quase 5 anos, aliás, eu te conheci pessoalmente mesmo que a gente conversou, foi em São Paulo, acho que no Fórum Liberdade e Democracia, né, 15, porque a gente pôde trocar um pouco mais de ideia lá, daí tu tinha comentado que tinha ido na minha palestra, e eu te conheço já há bastante tempo, eu tô achando bastante interessante te ver, realmente como, com esse nível de compreensão e sensibilidade para essas minúcias da articulação política. Tô feliz em ver, poxa, muito bacana. Mas eu quero saber, sabem, né? mas é uma coisa que as pessoas muitas vezes ignoram, né? Porque vem teus vídeos e tal, e até o nome Ideias Radicais acaba acho que eu sou maluco, a ideia de que tu não que tu não seja, né? Não que tu não seja meio maluco. Não, brincadeira. Rafa é uma das pessoas mais normais que eu conheço, inclusive. Mas eu lembro de um comentário de uma pessoa, acho que foi no Twitter, que o cara falou, mas também no caso que o Brasil tá, você ser calmo e sensato, de fato é ser um radical, né? Pois é incrível como as nossas ideias, que são ideias basicamente de que não é legal se tomar a propriedade alheia, não é legal se querer impor o seu modo de vida aos outros, não é legal se utilizar da estrutura do Estado para ficar rico. Esse tipo de ideia no Brasil é radical, né? Lamentavelmente. Mas deixa eu questionar, então. Qual é o risco e a ameaça do canto da sereia do governo Bolsonaro pro movimento liberal e pras ideias liberais do Brasil, na tua opinião? Tô sendo uma puta tangente, né? Desculpa. Pois é. Não, mas foi uma digressão interessantíssima, então... Não, porque eu tava falando, né, porque esse é o problema hoje, né, porque eu queria falar disso pra explicar, esse é o problema hoje. Então, isso assim, para as pessoas entenderem que esse problema não vai ser resolvido pelo governo Bolsonaro, esse é um problema do Congresso do jeito que ele é, e o problema do Bolsonaro do jeito que ele é. Essas duas coisas vão mudar? Não, enfim, não é à toa que o governo Bolsonaro loteou o seu governo e tá agora criando um monte de cargo, fazendo um monte de coisa pra conseguir apoio. Não é à toa. É o que ele tem que fazer. Porque não foi capaz de fazer uma base, embora tenha eleito a segunda maior bancada do Congresso, conseguiu rachá-la pela metade em um ano. É um negócio impressionante. Pô, nem a Dilma tinha uma incompetência em negociação política tão grande assim. Ele perdeu o próprio partido, né? Ele tem uma base hoje que a gente estima que esteja em torno de uma base fiel mesmo, forte, em torno de 30, 40 deputados. Nossa.
Uau, não, é uma obra de arte. Mas isso é pra galera entender que, assim, isso não vai mudar agora nesse mandato. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, assim, mas tem o que ele fala. Fala, eu também falo. Ó, quer ver, ó, eu sou a favor da privatização de todas as estradas do Brasil. O que o Brasil mudou depois que eu falei isso? Nada. Nada. A questão é, você consegue executar isso? Ou você tem feito o que é necessário para executar isso, ou você tem trabalhado... Você tem as habilidades, você tem a estrutura... Ou você tem na prática mais trabalhado para, inclusive, se auto-sabotar e impedir de levar essas ideias... É isso que o Bolsonaro tá fazendo, é um negócio impressionante. Então, assim, mas ele entregou algumas coisas. Por favor, né? A primeira estatal a ser privatizada foi essa semana, vai ser a Cientec, que é a empresa de chips. Em junho, que é a empresa de chip para aparelho ligado. A primeira em 1 ano e meio de governo. Não, assim, e vamos Correios... ter essa proporção também. Privatizar uma estatal no Brasil é muito difícil, porque quem compra a estatal vai assumir todo o risco de corrupção passado. Então você vai ter que fazer uma auditoria senhora nessa empresa. Imagina o que é você fazer uma auditoria séria na Petrobras. Mas não precisamos nem fazer uma auditoria séria na Eletrobras para vender isso. Não precisamos nem falar de Petrobras. O governo brasileiro tem participação em mais de 2 centenas de empresas no Brasil. É que eu acho que as privatizações é um negócio complicado. Mas vamos lá. Em termos de produção legal. O governo está governando por MP e metade delas caducam. Eles passaram a reforma da Previdência porque o Congresso resolveu ajudar. Sim. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê? Cadê a capacidade de execução? O que eles estão executando, o que eles estão de fato mudando, são prerrogativas de executivo internas, aí beleza. Mas a produção não é boa e não vai continuar sendo. E a outra coisa que também, muito profundamente, esse movimento bolsonarista não defende a liberdade, ele defende parte dela. E assim que a outra parte não for conveniente, eles vão jogar os defensores de liberdade pela janela. O cara jogou o Moro fora. Pois é. O cara jogou o Sérgio Moro no lixo. Você acha que ele vai fazer o que com você? É insanidade achar que esse cara vai segurar você 3 segundos a mais do que for necessário pra ele. Não vai. Não vai. É complicado alimentar o monstro achando que ele vai te comer por último, né? Sim. E mesmo que seja por último, ele vai te comer, pô. Pois é. Muda a ordem, no fim das contas. Esse governo ele não tem uma capacidade de execução de defender a liberdade, e o que ele consegue muitas vezes é apesar dele, não por causa dele. E qual tu acha que deve ser, então, a postura dos liberais em relação Cara, tem que trabalhar a base, velho. O que a gente tá conseguindo fazer agora, como você mesmo falou, é porque tem pessoas dentro do governo que são defensoras da liberdade de verdade, 100% por completo mesmo, e essas 30 pessoas estão tacando a bomba nuclear em cima do Estado na capacidade do que elas podem. Elas estão fazendo isso. De maneira geral, são elas que estão puxando isso, e pela capacidade de articulação delas e tudo mais. Depois você tem as pessoas no Congresso, no Legislativo, que são de fato defensoras da liberdade, seja mandatários ou pessoas que estão em gabinetes, que muitas vezes estão no gabinete de um cara que não é defensor da liberdade, mas consegue fazer o navio virar, que estão fazendo isso. Então a gente tem aí, se você for pensar, 1% do Congresso. E com isso tá dando uma virada. E por que essa galera existe? Por quê? Vamos lá. Quais foram os estados que tiveram um resultado de político, né, eleitoral bom para a liberdade? Poxa, olha que coincidência. São bem os estados que têm o maior trabalho de base do Brasil. Coincidência, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, Minas. Uhum. Que coincidência, né? E de Minas que vem o IFL, que vem um bom trabalho do SFL também. Já tem várias outras organizações também, mas eu acho que as 2 principais vão ser essas. São Paulo também tem um bom trabalho do IFL. Rio Grande do Sul que tem o IEE, que tem várias outras instituições de tradição. Santa Catarina também, demograficamente, eu acho que já tem uma vantagem ali, mas também tem um IFL legal, e tem várias organizações locais também, que são menores, mas que também têm uma força muito grande. Foram as coisas que deu resultado. Por que o Paraná não conseguiu? Duas lacunas aí, né? Paraná e Rio de Janeiro são 2 lacunas aí. São 2 lacunas. Por quê? Por que Paraná e Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul? Por que Paraná e Rio de Janeiro ficaram para trás? Porque as estruturas e instituições de liberdade nesses estados são fracas. Então, não é coincidência. E como é que se muda isso? Como é que se muda isso? Fazendo trabalho de base. Fazendo trabalho de... Vamos criar organizações. Gente, eu acho que tem uma correlação claríssima entre a qualidade do IFL
e o resultado eleitoral dos estados. Eu acho que essa é uma das correlações mais fortes que tem. E no caso do Rio Grande do Sul, IEE. Uhum. Eu acho que é uma correlação, assim, extremamente potente. E que Bom, tem uma só para citar para o pessoal, só para explicar para o pessoal, o IFL é o Instituto de Formação de Líderes que surgiu do IEE, né? Eles eram anteriormente IEE, os capítulos regionais. Eu mesmo sou associado honorário do IEE, fui diretor. O Bruno Souza foi presidente do IFL em Santa Catarina. Quem mais dentre os mandatários Poit. teve atuação direta? Não, o Poit acho que não chegou a ser associado, mas ele teve envolvimento com muita gente do IFL. A base toda ali. Uhum. Né? Minas Gerais também. Em Minas Gerais, o Bartô, deputado estadual do Povo, foi diretor do IFL também. E o Mitrô veio com toda a força da Estudar também, que tem um viés ali liberal, acho que na sua causa de, vamos fazer via privada, vamos melhorar a educação desse país também, que é uma instituição. Mas assim, tu falou, mudando de assunto novamente, até pra, enfim, o papo aqui a gente poderia falar 2 horas, até pra gente respeitar um pouco a conversa, falar sobre um último ponto. Tu é um cara que olha muito o mundo afora. Pra ti, qual é hoje a grande referência de liberdade pro Brasil, o país pro qual a gente tem que olhar que, poxa, com as instituições desse país a gente precisa aprender, as instituições desse país a gente precisa replicar o máximo possível? Ou pode ser mais de um país, enfim. Olha, se eu tivesse que colocar 2, Geórgia e Estônia. Só que os 2 têm uma particularidade. Eu acho que inclusive pro caso brasileiro, a Geórgia é melhor do que a Estônia. É que os 2 têm uma particularidade que eles são ex-repúblicas soviéticas. E quando você sai da União Soviética, né, você tá com o sistema político zerado. Então você não tá lutando com alguma oligarquia estabelecida, com alguma coisa assim, porque, bom, os comunistas acabam de mandar pra fora, e agora, né? E que foi o caso da Estônia, né? O Partido Reformista lá do Martlar e toda a galera dentro lá, que são muito fortemente liberais ou libertários, inclusive tem um ANCAP lá dentro. Martlar, cujo livro de cabeceira é o Livres para Escolher, do Milton Friedman. Sim, que eu tenho a versão aqui em casa, em estoniano, que eles vendem dentro da sede do Partido Liberal, do Partido Reformista lá que eles me deram. Olha que legal, cara. Foi me dado, inclusive, nas mãos pelo ex-primeiro-ministro Tavi Roivas, que fez a Mises University nos Estados Unidos. Vocês estão vendo o trabalho de base? Ele foi fazer a Mises University lá nos Estados Unidos porque fizeram a Mises University, fizeram a marca, não sei o que, ele foi lá e influenciou ele muito pesadamente, e ele foi que influenciou depois várias reformas tributárias dentro da Estônia e várias coisas que... Mas o que tem nesses países que não tem para a diferença? Mas eles pegaram do zero, né? Então foi até porque daí o Partido Reformista pegou nada, não tinha nada para enfrentar, eles fizeram o que eles queriam fazer. Mas na Geórgia a história é um pouco diferente, porque porque a Estônia em 91, 92 já estava dando uma virada liberal forte. A Geórgia saiu da União Soviética e até 2003 não fez nada. Continuou sendo uma república extremamente corrupta, extremamente disfuncional, muitas vezes um estado quase vassalo da Rússia, porque o Putin usa isso da corrupção dos outros países para mandar nos outros países. Mas surgiu um movimento de liberdade e também anticorrupção. A bandeira deles foi vamos acabar com a corrupção. Porque ela era tão assim, uma parte normal do dia a dia que as pessoas estavam revoltadíssimas com aquilo. E muito mais que o Brasil, inclusive. Vocês acham que o Brasil é corrupto? Vocês não viram o que era a Geórgia, sei lá, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, nos anos 90. Eles falavam, cara, era impossível você dirigir 3, 4, 5 quilômetros sem um guardinha te parar e pedir uma propina. E falar, vou levar até o carro e tudo mais. Um negócio assim, intragável. E esse movimento conseguiu ter uma ascensão política, perdeu uma eleição que tudo indica que foi roubada, e depois teve uma revolta lá, não foi armada, né, mas foi chamada de Revolução das Rosas, em que essa galera liberal entrou no parlamento com rosas, né, ao invés de entrar com armas, eles entraram com rosas. Olha que história bacana. É uma história linda pra caralho. E assumiu um cara chamado Mikhail Saakashvili. Tem algum documentário ou livro que narre isso pra indicar pro pessoal, hein? Eu não sei, mas procura aí, bate na Wikipedia Revolução das Rosas, Revolution of the Roses, vocês vão encontrar. É lindo pra caralho a história. Legal. E o Saakashvili assumiu, porque derrubaram o governo, né? Porque era um governo corrupto pra caramba. Acho que o cara fugiu do país até, foi um negócio assim. Foi até mais grave do que foi o impeachment no Brasil. Foi em 2009 isso, né? Foi 2003. 2003. Uhum. E daí o Saakashvili assumiu e ele falou, bom, agora eu vou acabar com a corrupção. Como é que você acaba com a corrupção? Acabando com o Estado. E aí ele tirou a Geórgia de o 120º pior país para empreender no mundo para o 8º em, tipo, sei lá, 4, 5 anos.
Esse cara, ele demitiu todos os guardas de trânsito do país. Esse é o nível do que ele fez. Porque a corrupção era tão profunda que ele falou, essa instituição está irremediavelmente corrupta, eu vou demitir todo mundo e a gente vai contratar todo mundo do zero com um requisito muito simples. Você nunca pode ter sido um guarda de trânsito. Porque senão você é bandido. E recrutou os caras do zero. E disse que depois que ele demitiu todo mundo, o trânsito melhorou, inclusive, porque das pessoas pararam de, tipo, ficar olhando onde que tem um guardinha porque ele vai se ferrar. Fizeram uma limpa. O cara fez uma limpa. Eles começaram a olhar todas as regulações porque eles falaram assim. E eu acho que talvez seja uma analogia meio ruim pro Brasil, porque eles falaram assim, ó. Nenhum país no mundo, nenhum empreendedor precisa da Geórgia. A Geórgia é um país de 4 milhões de habitantes no Cáucaso russo, no Cáucaso asiático. Quem que precisa desse país? Ninguém precisa da Geórgia. Então, se a gente ficar dificultando muito pra pessoa abrir uma empresa aqui, o cara já vai mandar a merda e vai pra outro país. Então a gente precisa reler toda a nossa legislação e pensar assim, o cara vai passar da 4ª linha que ele tá lendo isso aqui? Não, então tem que refazer. E refizeram toda a estrutura burocrática, toda a estrutura tributária do país. Não foi uma reforma, foi uma demolição e reconstrução. Para referência aí do pessoal, no índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, que é, enfim, um ranking anual realizado por essa instituição americana, a Geórgia está na 12ª, aliás, a Geórgia. E no Banco Mundial eles estão em 8º. E a Estônia está em 10º, ou seja, estão mais de 140 posições à frente do Brasil em liberdade econômica. E o que é impressionante é assim, a segurança de contratos é impressionantemente forte, o sistema tributário é trivial, você consegue resumir o sistema tributário estoniano em uma folha de A4 sem usar o verso. Espetáculo. É impressionante. O sistema georgiano você vai precisar do verso da folha, talvez. A Nova Zelândia eu acho que também é um exemplo, porque nos anos 80 eles faliram, e daí eles tiveram que fazer um monte de reformas, eu acho que talvez isso seja mais próximo da realidade brasileira, mas o fato é que esses países, eles sacaram que não adianta você fazer reforminha. Eu acho que a coisa mais patética que o Brasil está discutindo agora é essa reforma tributária. Não, a gente vai sair de... Hoje o Brasil tem o sétimo pior sistema tributário do mundo e o sistema que mais leva horas para declarar impostos. Se essa reforma tributária passar, a gente vai do 7º pior para o 40º pior. A gente vai sair lá de 183 para 130, 140. E daí? É uma mudança gradual, mas pelo menos é um caminho em direção a uma melhoria. Mas é uma mudança que vai ter 10 anos de transição para você ainda ser um dos piores países do mundo. Isso é ridículo. É triste, né? É trágico. Eu acho isso patético. Eu acho que o que tinha que se fazer é o seguinte, ó. Nós vamos revogar o sistema tributário inteiro e refazer ele copiando uma Geórgia e uma Estônia. Bota uma transição de 3 anos. Ah, mas vai doer. Vai. Quando você tá saindo de um dos piores países do mundo em alguma coisa para um dos melhores... O problema de um país tão grande quanto o Brasil é a quantidade de grupos de interesse que dependem da manutenção de certas ineficiências. Sim, por isso que eu acho que tem um limite na analogia da Geórgia e da Estônia, claro. Porque eles tinham poucos grupos de interesse. Sim. Na Nova Zelândia tinha mais, mas é porque os grupos de interesse eram da oposição do governo, então o governo falou, bom, foda-se vocês vão sair mas ainda assim, você não votou pra mim mesmo. E ainda assim é um país de 6 milhões de habitantes, né? A Nova Zelândia tem um pouquinho mais de população. Dificuldade. Mas eu acho que se você chegasse com essa ideia de zerar tudo, você fala, bom, ó, vai ficar tão bom que mesmo que você seja prejudicado aí porque você vai perder 3 ou 4 vantagenzinhas tu que você tinha, o sistema vai ficar tão bom que você vai ganhar tanto do outro lado que vamos logo de uma vez. Eu acho que dá pra vender esse argumento. Tomara que a gente consiga... Volta lá pro argumento que eu falei do governo Bolsonaro, você tem que saber vender um argumento. Perfeito. Você tem que saber sentar na mesa com as pessoas e explicar as coisas pra elas do jeito que elas entendam, que elas se importam, sem ficar insultando os caras, sem ficar xingando, sem ficar mitando, sem colocar um palhaço pra explicar pra mídia por que o PIB cresceu 1,1%. Aquilo lá foi de uma imbecilidade inenarrável. Você precisa saber sentar com as pessoas e explicar. Esse governo não sabe fazer isso. Bom, a gente já tá atingindo aí 1 hora de um excelente papo, a gente poderia ficar mais 1 hora, tem vários outros temas que infelizmente a gente acabou não conseguindo abordar, de repente vamos até deixar para um segundo episódio contigo aí, tamanha vastidão do nosso papo aí, sempre muito bom trocar uma ideia contigo, mas deixa eu para finalizar então, te pedir algo que a gente tem feito aqui, que é uma indicação de um livro que tu leu recentemente, que te chamou atenção, e de uma série que tu assistiu recentemente, que tu acha que é legal de indicar. Pode ser sobre o assunto que for. A série você me quebrou as pernas, hein? Mas o livro... Tu não é muito chegado em séries? Não, eu sou, mas é... O que tu anda assistindo recentemente, então?
Cara, eu gosto de ler porque eu vou ver série depois que eu trabalhei um monte de coisa aqui, eu tô já com a cabeça exausta, então eu gosto de ver aquelas séries de culinária, de arquitetura. Olha só, rapaz. Curtinha, assim. Alguma tipo, cara, especificamente? se eu tiver que pensar e acompanhar a plot, fudeu, cara, eu já tô com a cabeça gasta. Alguma em especial que tu recomenda pro pessoal aí? Eu tenho uma de construção. A última que a gente terminou de ver foi aquele Restaurants on the Edge do Netflix, que é mó legal, que os caras vão reformar restaurante, tá? Olha aí, cara. Nem ideia do que seja aqui, mas o Cid, nossa editora aqui, tá acenando dizendo que é boa. Então tá. É legal. Livro. Mas o livro tá dentro do tema de liberdade, é um livro que eu quero que todo mundo leia. Inclusive, eu recomendo pra você também. É o The Beautiful Tree, A Bela Árvore, claro. não tá em português. Do Randy O'Toole. Do James Tooley, exatamente, do James Tooley. Já leu? Eu tenho esse livro, mas eu nunca li. Cara, ele é pra quebrar as pernas de quem defende Estado, porque é um pesquisador de educação que ele descobriu que em favelas, por todo o mundo, existem escolas ilegais, clandestinas, que elas ensinam as pessoas pobres da comunidade, cobrando, elas são instituições privadas para lucro, e as pessoas dessas comunidades preferem colocar as crianças nessas escolas pagando do que colocar na escola do Estado gratuita, porque essa escola privada da comunidade, que muitas vezes é ilegal, é clandestina e tem estrutura muitas vezes muito ruim, essa escola consegue ter um desempenho melhor do que a escola do Estado. E a gente tá falando aqui de mensalidades tipo $3 por mês, $5 por mês. E essas escolas dão, inclusive, bolsas, elas ensinam de graça para vários alunos, porque elas sabem que é muito difícil a vida deles. Então você tem escolas feitas num nível, assim, que se fosse pego aqui no Brasil, o dono poderia ser preso, por, sei lá, tua escola não tem banheiro, pô, isso é uma atrocidade, você ia ter todo mundo relinchando de raiva contra esses caras. E são escolas, assim, de uma simplicidade gigante, muitas vezes... E a gente tá falando de países com uma população pobre muito grande, como Índia, Nigéria... A gente tá falando, Índia, Nigéria, Quênia, a gente tá falando de Kibera, por exemplo, que é a maior favela a céu aberto da África, que tem 1 milhão de pessoas... são nessas favelas, são escolas feitas por pessoas que não foram treinadas para ser professores, e essas escolas batem as escolas públicas. E os pais preferem pagar para estar lá do que na escola pública. Então não tem então eu uso isso muito de exemplo pra galera do voucher. Eu falo, não tem que ter voucher. Não tem que ter voucher, não tem que ficar fazendo meio termo. É só você legalizar as escolas e as creches que já existem nas favelas no Brasil hoje, porque eu conheço escolas ilegais em favelas no Rio de Janeiro. Elas existem. Eu sei que existe pelo Brasil inteiro. Eu só não sei onde que elas estão ou quem é o dono. No Rio de Janeiro eu sei te dizer onde que tá, inclusive. Claro, não vou falar porque senão o Ministério Público vai lá e vai fechar. Porque ele tem que fechar. Por favor, não fale. Mas é só você legalizar essas escolas que já existem. Elas já estão fazendo um trabalho melhor do que o Estado. Legaliza elas. Fim. Esse livro é fantástico e, cara, é pra quebrar as pernas de quem defende intervenção estatal em educação, porque você fica o cara fica sem argumento, cara. O cara fica sem argumento. Muito bom. Esse livro já tava na minha lista aí, eu comprei ele um tempo atrás, mas acabei não... Olha, eu te aposto, cara, se você for procurar escola ilegal muito em breve. dentro das favelas em Porto Alegre, você encontra umas 3 em um dia. Espetáculo. Não duvido. Rafa, queria te agradecer pela tua disposição, também pelo teu trabalho, que eu tenho acompanhado aí muito de perto, que tem feito a diferença Brasil afora, e valeu. Nos falamos. Disposição aí, abração. Grande abraço. Este foi mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Se você gostou, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e não perca o próximo episódio, sempre às sextas-feiras. Um grande abraço e até a próxima.